Fala, meu amigo advogado, minha amiga advogada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Antes da gente seguir, eu preciso falar, não tem como. Clica aqui embaixo, dá o seu joinha, dá o seu like, comenta o que você tem achado e, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até porque a sua inscrição para nós é muito importante, que a gente vê isso como um retorno desses ensinamentos totalmente gratuitos que a gente tem te dado. E fora que isso vai mostrar mais sobre você do que sobre nós. E a gente quer apenas ajudar. Então, nos ajude que nós te ajudamos, ok? Bom, o tema da nossa aula de hoje ele é um tanto quanto peculiar. Peculiar por quê? Porque eu acreditava que era um tema que eu não deveria falar. Não deveria falar por quê? Porque é algo que eu achei que tinha que ser inerente a um advogado. Mas, pelo que eu tenho visto, infelizmente isso não é. E isso impacta muito na performance interna do seu escritório, desde gestão até questões de assertividade e resoluções de demandas. E o tema nada mais é do que organização interna de documentos. Exatamente, galera. A gente vai falar sobre isso por quê? Porque é algo que vai impactar, igual eu já falei, muito no seu escritório. Para pensar. Se você começa a setorizar o seu escritório, o que é setorizar o seu escritório? É dentro do seu escritório criar setores específicos com responsáveis específicos. Existe o setor comercial, existe o setor jurídico, existe o setor de protocolo, existe o setor de controller, existe o setor financeiro, e cada setor desse tem o seu cabeça-chave, tem o seu responsável, e ali dentro tem os adjacentes a eles. A ele, na verdade, é o responsável. E isso você começa a expandir e ali você não cria isso uma política de organização interna adequada e ali você deixa indo, empurrando do jeito que está e etc, etc. Sumiu o documento de um cliente. Onde você vai localizar? Como que você vai ver onde que foi a falha? O que foi o erro? Por que aquilo aconteceu? Como corrigir? Como reparar? E como não acontecer mais? Como prevenir? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês. Tenham processos internos, inclusive para isso. Você vai criar processo interno dentro do seu escritório para tudo, menos para ir no banheiro cagar. Só que, para o resto, tudo vai haver processo interno. Precisa-se disso. Porque, igual eu te falei, a identificação de onde ocorreu o erro vai ser rápida. Você vai conseguir ver onde aconteceu, tentar reparar e, além disso, que é o mais importante, prevenir erros futuros. Então, ali dentro, você com esse processo interno bem desenhado, você consegue ver o que aconteceu. Vou explicar para vocês o porquê desse assunto. Muita gente simplesmente arquiva os documentos de qualquer jeito, não entende que você ter um setor para organizar esses documentos, para passar para o jurídico, vai aumentar a velocidade de peticionamento do jurídico. Pense comigo, se acontece o seguinte dentro do seu escritório. O cliente entra pelo comercial, fecha contrato, depois desse contrato fechado vai direto para o jurídico. Chega lá no jurídico, o jurídico fala, não, mas falta documento tal. Aí esse processo volta para o comercial pegar esses documentos com o cliente. Pegou o documento, mandou para o jurídico. Não, mas falta tal. E fica indo. O processo não anda. Né? E às vezes o cliente demora a te responder, às vezes o cliente some. Então, por conta disso, a gente vai falar disso aqui hoje. O que eu aconselho vocês a fazerem? Primeiro ponto, a gente tem que partir de como que vocês vão arquivar esses documentos. Qual vai ser a maneira? Tá? Hoje a gente tem a LGPD. E a LGPD é um risco inerente para todo profissional que trabalha com dados, com informações, principalmente informações consideradas sensíveis, como as informações que o advogado detém dos seus clientes. Ali, antigamente, o que a gente usava? Usava o Google Drive. Usava o Google Drive como se fosse um servidor na nuvem. Na verdade, é isso, né? Não é como se fosse, na verdade, é.
E cada colaborador tinha um único acesso, era um acesso global, todo mundo logava no mesmo login e ali pegava os documentos que precisava, ia trabalhando de onde estivesse. O que começou a acontecer? Começou, às vezes, ter um documento excluído, a ter um erro num protocolo, a ter um erro numa digitalização e etc. E a gente não conseguia identificar aonde foi esse erro, quem que fez isso. E ali a gente não conseguia, então, reparar, porque a gente não sabe quem fez, a gente não consegue localizar quem fez para poder orientar e ali prevenir. Tendo isso, o que a gente fez? Tivemos, então, que procurar um novo sistema que satisfizesse a nossa demanda, tanto documental como de qualidade. E aí a gente encontrou a Zanelato. A Zanelato é um sistema criptografado pelo blockchain, inclusive, e lá dentro a gente tem logs. Logs é o quê? Eu, com acesso de administrador, eu consigo ver o que cada usuário registrado no meu sistema fez. Se o usuário Josecino tirou um arquivo Y e mudou para uma pasta X, eu sei que foi ele quem fez isso, sei qual horário que ele fez isso, e ali, se ele fez isso e foi errado, eu consigo chamá-lo, mostrar, falar, olha, você fez isso. Porque, gente, acontece. A pessoa olha para você e fala, não, mas eu não fiz isso. Pô, fez. Tá aqui, o log tá aqui, tá mostrando. Então, aí a gente começou a sanar esses pequenos erros que a hora que chegava lá para o setor de protocolo, tá, mas está faltando o RG. Tá, mas está faltando procuração. A gente conseguia identificar onde estavam as falhas. Primeiro ponto. Definam qual sistema vocês vão utilizar. Tá? Eu vou deixar o nome do sistema que eu utilizo aqui embaixo, nos comentários. Fiquem à vontade se quiserem utilizar igual. Eu aconselho. É um valor ali de 129 por mês. Tá? Você tem 1 tera na nuvem desse servidor. E toda a assessoria do pessoal de lá é excepcional. Super recomendo. Definir o sistema que vocês vão utilizar. Isso, se for você e mais gente. Se for só você, cara, vai para o Google Drive, utiliza o espaço gratuito ali. Eu, por muito tempo, utilizei o espaço gratuito do Google Drive porque eu não queria gastar dinheiro com isso. Não tinha necessidade. Né? Só que chegamos num patamar que a gente tem mais de 900 processos distribuídos num prazo de 2 anos. Eu não tinha onde arquivar mais tanto documento. Então, a gente precisou e, inclusive, as necessidades foram mudando. Definiu qual o programa que você vai utilizar, monte um processo interno para aquilo. Como que eu vou montar esse processo interno? O que você vai fazer? Você vai listar os seus colaboradores que estão ali com você e vai falar, olha, fulano A vai ficar responsável pela captação de documentos. Fulano B vai ficar responsável, vou voltar no fulano A porque é muito importante isso. Fulano A, captação de documentos. E ali, a organização desses documentos na pasta. Por quê? O jurídico, ele tem que ser rápido, ele não pode ficar perdendo tempo. Então, a metodologia que a gente adotou no escritório é a seguinte. A mesma pessoa que captou os documentos fica responsável por organizá-los. E organizá-los da seguinte maneira. Documentos aleatórios, documentos essenciais, protocolo. São 3 pastas dentro da pasta do cliente. Essas 3 pastas. Documentos essenciais, documentos aleatórios, protocolo. Na pasta protocolo, a gente coloca procuração assinada, hipossuficiência assinada, se for o caso, documentos pessoais, todos os documentos que a pessoa entender necessário para aquele protocolo. O que ela não entender, ela coloca nas outras 2 pastas ali. E pode estar duplicado também, não tem problema. Por quê? A hora que chegar lá no jurídico, que ele for montar a petição inicial, ele vai em qual pasta? Ele não vai ficar abrindo documento por documento para ver o que é cada documento, não. Ele vai abrir a pasta protocolo. E sabe o que vai ter lá dentro? Um relatório que o fulano B fez. Por quê? Fulano A captou documentos, organizou documentos. Fulano B agendou entrevista com o cliente, montou um relatório do caso. Passou para o fulano C, que é o fulano do jurídico. O fulano C
Ele vai pegar os documentos que já está organizado, o relatório que já está pronto do caso. Ele não vai precisar ficar tendo contato com o cliente. Ele vai pegar aquilo ali tudo. Opa, isso daqui é uma ação assim, 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 assado. Minutou a petição, passou para o responsável do jurídico conferir, deu ok, voltou, manda para o setor de protocolo. Entendeu por que a organização ela agiliza o seu caso? Porque para pensar nesse caminho que eu falei para vocês. Isso daqui é um processo interno desenhado. Tá? Se vocês quiserem copiar, fica à vontade. Para pensar, se chega no jurídico, o jurídico tem que voltar para a entrevista ou voltar para a captação de documentos. Ou pior, o jurídico parar o que ele tem que fazer para ele ir fazer essas funções. E aí, também, o que acontece? Às vezes, faltou uma informação essencial no relatório de um caso X, que é um caso recorrente. Ali, a gente sabe quem é o responsável, é o fulano B. Então, a gente vai chamar o fulano B, fulano B. Nesse tipo de caso, sempre tem que ter esse tipo de informação. Coloca no seu checklist de relatório. Ponto. Resolveu o problema. Porque no próximo, ele vai bater no checklist dele de informação de documento, de informação de relatório, e ali ele vai ver, não, eu preciso pegar esse tipo de informação, esse tipo. Pronto. Resolvemos o problema. Para você, advogado, que quer escalar na advocacia, você precisa ter esses padrões internos. Você precisa entender isso. Então, vamos colocar aqui, você que está aí me assistindo vai atuar em divórcio, inventário e pensão. Tá. Você vai montar um checklist de documentos. Bom, tivemos um probleminha técnico aqui no meio da nossa aula, mas retomando. A gente estava falando a respeito de você criar checklists, tanto de relatório quanto de documentos. Para quê? Para que você consiga delegar isso da melhor maneira e ter uma assertividade maior. Porque também não adianta você delegar e ali você pegar e ficar tendo dor de cabeça depois. Então, faça o seguinte, vamos colocar que você vai atuar em divórcio, inventário e pensão. Você vai criar um checklist para cada um desses casos. Por quê? Vai ser sempre a mesma coisa. Uma coisa ou outra vai fugir ali do comum, do usual. Você tendo isso, você delega isso para o seu estagiário, para outro responsável ali dentro. Isso se você tiver. Se você estiver começando agora, o que eu te aconselho? Tenha isso já. Desde já crie essa política sua. Para quê? Para quando você for crescendo, você ir replicando isso. Tá? Então, fica melhor a sua organização. Por quê? Você vai abrir o checklist, vai fazer a entrevista. Perguntei tudo que tinha para perguntar, acabou. Tem as respostas ali. Peguei todos os documentos que eu preciso pegar? Peguei. Acabou. Pronto. E aí, esse relatório, você vai colocar sempre dentro das suas pastas. Por quê? Qualquer dúvida que você tiver, vai estar dentro desse relatório. Você não vai precisar ficar importunando o cliente. Você não vai precisar ficar implorando pela atenção do cliente. Você resolveu todo o problema com uma simples organização interna. Pode parecer um bicho de 7 cabeças? Pode. E é. Só que você precisa começar. Aproveite, você que está assistindo, que está começando a advogar agora, comece a criar esse tipo de organização desde já. Não espere depois, porque depois dá muita dor de cabeça. Agora, você que já está advogando há algum tempo, você vai ter mais dor de cabeça para conseguir fazer isso. Por quê? Porque você já tem o seu sistema, você já tem a sua mentalidade sobre isso. Você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Então, vai ser um processo de aperfeiçoamento, ok? Bom, advogado, eu te agradeço por você ter ficado até aqui nessa aula. Te peço novamente para você clicar aqui embaixo, curtir, compartilhar esse vídeo, comenta o que você está achando dessas aulas, se essa dica foi útil para você ou não. E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até a próxima aula.